Mas eu queria, antes da gente entrar nesse assunto, saber do senhor o que o PSOL e os parlamentares do PSOL estão achando da reforma tributária que passou hoje na CCJ, né, e agora vai para o plenário do Senado. Esse é um assunto espinhoso, viu, Florestan, para a bancada do PSOL, porque tem posições divergentes. Uma parte da bancada votou favoravelmente, a maioria da bancada, inclusive, orientou o voto favorável a partir de uma deliberação de maioria. E eu, a companheira Fernanda e a companheira Sâmia, votamos abstenção, chamando atenção para o conjunto de retrocessos que estavam contidos no texto e demonstrando que tudo aquilo que era positivo estava sendo sempre jogado para frente numa legislação futura ou numa regulamentação que não garantia uma modificação estrutural robusta para o conjunto dos brasileiros e brasileiras no texto que foi aprovado. Eu não vou fugir do teu questionamento, não. Na minha avaliação, a gente não tem aqui uma reforma tributária que, de fato, garanta direitos de milhões de brasileiros e brasileiras e todos os nossos inimigos de classe, seja o setor financeiro, que garantiu uma legislação especial, seja o agronegócio, que garantiu também a consolidação das suas benesses e a consolidação constitucional da Lei Candir, seja a bancada fundamentalista, que garantiu também que há uma possibilidade concreta de ampliação dos seus lucros a partir de grandes conglomerados religiosos que vão poder, a partir de agora, consolidar uma isenção tributária não só para a matriz, mas também por empresas que são diretamente ligadas à matriz desses grupos religiosos. Tudo isso foi consolidado no texto constitucional aprovado na Câmara e eu não acho que tenha motivo de se comemorar essa reforma tributária que foi aprovada. Ela tem um caráter de natureza liberal e, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que se indica como ganho concreto não incide diretamente nem sobre o atual governo Lula, a não ser na indicação de expectativas do que possa vir a ser realizado a partir daquilo que foi aprovado. Eu tenho uma visão muito crítica do texto de reforma tributária que foi aprovado na Câmara e que está sendo agora modificado no Senado Federal. Esse foi um dos motivos que me levou ao voto abstenção pela primeira vez na vida aqui na Câmara dos Deputados, para se diferenciar da posição da extrema-direita, que deu um voto não querendo votar sim e querendo arrochar ainda mais um povo no texto, mas uma posição que era de crítica à esquerda do texto que se consolidou como vitorioso. Agora, evidentemente, se você ouvir outros parlamentares da centro-esquerda ou da esquerda mais ampliada, ou até da própria bancada do PSOL, vão ter uma análise bastante diferente dessa que eu estou te expondo aqui. Agora, quem tem uma visão e um compromisso com um projeto que tenha radicalidade, inclusive no que diz respeito à cobrança de tributos dos mais ricos para garantir renda e direitos para a classe média e para os mais pobres, ficou, na minha avaliação, e na avaliação do nosso mandato, que discutiu esse tema por várias vezes no Conselho Político, não satisfeito com o que está sendo aprovado como reforma tributária, não. Eu, pessoalmente, não estou celebrando, não estou comemorando, e não acho que aquilo que foram as grandes expectativas geradas pela vitória de Lula em cima de Bolsonaro vão ser cumpridas a partir da aprovação dessa reforma tributária. Foi bom que você fez uma pergunta que já começou aqui o nosso debate num clima de polêmica fraterno, mas com a firmeza que não poderia deixar de ter a partir da tua excelente provocação. Deputado, e por que não votar contra? Porque quando o texto estava tramitando na Câmara, você tinha uma maioria de deputados de oposição, ligados prioritariamente ao PL, fazendo um discurso contra a reforma tributária pela direita. Como essa matéria ainda tramitaria no Senado Federal, o voto abstenção era uma maneira de chamar a atenção em relação àquilo que estruturalmente era negativo e levantar a discussão para que modificações ainda pudessem ser realizadas
em relação a esses pontos que eu elenquei aqui para vocês. Tanto é que gerou uma enorme polêmica, né? Parte significativa da própria militância, da vanguarda de esquerda, passou a debater o tema e, mais do que debater, fez críticas às nossas posições. Uma parte significativa aderiu às preocupações que a gente estava apresentando e começou a fazer uma pressão importante sobre as outras bancadas, sobre os próprios senadores, mas, infelizmente, o que a gente tem de indicativo, por enquanto, vamos esperar a votação do texto final no Senado Federal, mas o indicativo que a gente tem é que aquilo que a gente chamou a atenção como preocupação que estava inserido no texto e que estruturalmente era ruim, lá permaneceu. Mas respondendo, Mário Vitor, ao teu questionamento, o voto abstenção foi uma opção tática para se diferenciar da extrema-direita, mostrar que as críticas eram à esquerda e chamar a atenção para um debate político que precisava ser feito. Quando viram os 3 votos de abstenção do PSOL, a própria esquerda, militante esquerda, orgânicos ou não, começaram a dizer por quê que esses parlamentares do PSOL se abstiveram nessa votação. E aí a gente teve mais espaço, inclusive, para apresentar as nossas preocupações. Do ponto de vista tático, a nossa posição foi correta, alcançou o objetivo a que a gente se propôs. Agora, é fato, ou seja, o voto não em relação ao texto, estruturalmente, poderia ser o mais adequado se esse conjunto de circunstâncias que eu elenquei aqui para você não tivessem em jogo no momento dessa votação. Eu não gosto do voto de abstenção, Mário Vitor, porque ele sempre tem uma conotação de lavar as mãos, né? Ou seja, eu lavo as mãos e não me posiciono em relação àquele tema. Nesse caso, não. A gente já sabia que quando votasse a abstenção, imediatamente a gente teria que justificar o voto. Foi o que eu fiz ainda na sessão plenária. Subi à tribuna para fazer a justificativa de voto à abstenção e que, a partir daí, viria um canhão pesado de críticas, de insatisfações, de preocupações, de não entendimento sobre o voto e que isso seria uma oportunidade para a gente chamar a atenção de todos esses pontos gravíssimos que eu tive aqui a oportunidade de elencar para você. E eu chamo a atenção de um. Mais uma vez, enquanto a matéria ainda está tramitando no Senado, o conglomerado do fundamentalismo religioso de Malafaia votou favoravelmente a essa matéria porque sabe que, do jeito que o texto está aprovado constitucionalmente, vai ampliar os seus ganhos com força não de um projeto de lei, mas com força de uma alteração constitucional que ampliou o mecanismo da isenção tributária, não só para a matriz, mas para o conjunto das empresas que são ligadas diretamente a essa matriz, o que é um verdadeiro absurdo. A universidade, por exemplo, do Silas Malafaia, entra num processo de ampliação da isenção tributária. Se a gente quer fazer o enfrentamento ao que é a representação do fundamentalismo religioso, nós não podemos dar todinho para que eles cresçam ainda mais na sua substância. E todinho para eles é grana, é dinheiro. Então você tem que cortar os financiamentos. Se o nosso voto serviu para fazer esse debate, ainda serve, porque eu estou sempre vendo plenárias onde essa discussão está sendo realizada, valeu a pena a tática que a gente adotou. Muito bom, Glauber. Eu acho que é um papel que o PSOL tem cumprido. Pena que nós estamos num momento no Brasil onde a população está, boa parte dela, desinformada e desmobilizada, principalmente a bancada progressista, que tem dificuldade também, né, em aprovar propostas que sejam a favor da inclusão social. Mas eu queria... Desculpa, eu não queria te interromper, mas já entrando em mais uma polêmica, você não acha que essa desmobilização também existente em relação a temas que são tão importantes acaba sendo uma opção de governo que não faz uma disputa quente, imagina que a institucionalidade por si só, com as cadeiras que tem no Congresso Nacional, sejam suficientes para garantir uma maioria precária? Eu acho fundamental que essa disputa seja feita a quente. E aí, evidentemente, eu estou falando da presidência da República e dos ministérios, mas estou falando também dos mandatos federais à esquerda. Esses mandatos têm a obrigação de estar mobilizando o tempo inteiro com as ruas, organizando a luta política com as ruas, porque senão a gente vai sempre ficar dependente de Lira e companhia. E esse filme, a gente já sabe aonde dá.